Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Filosofia da Psique. E hoje vamos falar um pouco a respeito da psicomotricidade. Então um pouco aí a respeito do corpo na psicologia. Começar já agradecendo aí os mais de 5.000 inscritos do canal. Então a gente já está aí com 5.000 pessoas inscritas, mais de 260.000 visualizações e 367 vídeos. Então gostaria de agradecer a todos e todas pelas mensagens que deixam nos comentários, pelo carinho que manifestam e principalmente por apreciarem o conteúdo que nós postamos. Hoje vamos então entender um pouco de qual é a história da humanidade com o corpo. Então, ao longo da história da humanidade, tivemos várias formas diferentes de se relacionar com o corpo. Para algumas culturas, o corpo nada mais é do que uma simples embalagem da alma. Então o corpo é uma embalagem descartável, onde dentro dela contém o importante e essencial que é a alma humana. Para outras, o corpo é uma forma de moldar a alma. E para outras ainda, o corpo é algo essencial e que deve ser mantido de maneira sagrada. Mas de modo geral, ao longo da história da humanidade, o corpo ele foi muito negligenciado por várias culturas. E a gente vai ver um pouquinho a respeito disso. E de como também que se separou essa ideia de mente e corpo, e como que a psicologia buscou retomar a relação entre mente e corpo através principalmente da psicomotricidade. Então, anterior a Zero, nós já temos culturas que traziam algumas tradições religiosas que privilegiavam o corpo. Por exemplo, no Antigo Egito. Então quem conhece um pouco a cultura egípcia sabe que a religião do Antigo Egito ela pregava muito uma manutenção do corpo. Então tanto é que os corpos dos mortos dos antigos egípcios eram mumificados. Então os corpos eles passavam por um processo através do qual buscava-se uma conservação o máximo possível destes corpos, com a finalidade de utilizá-los em uma vida posterior. Então, no Antigo Egito havia uma grande manipulação de corpos dos seus entes queridos mortos, e também havia uma certa valorização desse corpo e uma ideia de que esse corpo deveria ser cuidado e mantido. Além de que no Antigo Egito haviam outras formas já de manipulação do corpo, como por exemplo o processo de trepanação. Então a gente já tem vídeos a respeito no canal do processo de trepanação. E também alguns tipos de cirurgias que já eram realizadas no Antigo Egito. Então fazia parte da cultura religiosa dos antigos egípcios essa manipulação do corpo. E por isso, por eles terem essa manipulação do corpo, eles possuíram vários conhecimentos a respeito da neurologia, a respeito do funcionamento do organismo humano, muitos conhecimentos que somente seriam retomados muito próximo de nós, ali por volta do século XIX, que seriam retomados muitos dos conhecimentos que os antigos egípcios já haviam desenvolvido lá 900 anos antes de Zero. Porém, esses conhecimentos que eles desenvolveram foram perdidos quando houve a invasão de Alexandre ao Egito, e na tomada de poder do Egito se concentrou muito deste conhecimento que já se tinha na Biblioteca de Alexandria, que nós sabemos, aí ao decorrer da história, ela acabou passando por alguns problemas, foi incendiada e se perdeu todo o conteúdo que havia nela. Outros dão outras versões dizendo que não, que ela foi negligenciada e por isso se utilizou os manuscritos dela, inclusive para queimar em caldeiras da cidade. Tem várias versões. Mas de qualquer modo, a Biblioteca de Alexandria foi um lugar onde se concentrou grande parte do conhecimento
que havia até então na época, e este conhecimento se perdeu devido a um incidente com incêndio que até hoje ainda é muito inexplicado, não há muita certeza do que ocorreu. Enfim, do Egito vamos para a Grécia, então o berço da filosofia, onde sabemos que é altamente influente na nossa cultura. O berço da filosofia também tem uma certa carga de preconceito aí e de discriminação, já que nós sabemos que a filosofia ela existiu em outros locais do planeta, inclusive tinha uma corrente muito forte filosófica e ainda existe uma corrente filosófica ocidental, ocidental é a grega, uma corrente filosófica oriental que é muito desvalorizada. Então, nas nossas universidades é muito pouco visto grandes nomes como, por exemplo, Siddhartha, que é o Buda, ou Confúcio, vários nomes da filosofia que foram influentes em outras culturas, mas nós nos apegamos mais à grega. Enfim, na antiga Grécia o corpo era visto como sagrado, diferente do Egito. Então também falar que o corpo era visto como sagrado, no Antigo Egito também o corpo era visto como sagrado. Porém, no Antigo Egito, havia-se a ideia de um corpo sagrado que deveria ser manuseado e conservado. Já na Grécia Antiga, a ideia de corpo sagrado é aquela ideia do intocável. Então, uma ideia do sagrado, do que é tabu, entre aspas, do que é uma coisa que não pode ser tocada, uma coisa que não pode ser mexida. Por isso, durante a Grécia Antiga, se desenvolveu muito pouco conhecimento lógico e aplicável a respeito do corpo humano, por causa dessa certa proibição de manuseio do corpo. Então, os filósofos desenvolveram conhecimentos em várias áreas, mas nós vemos que a área do funcionamento do organismo é uma área que ficou muito pouco desenvolvida e que as certas teorias que surgiram, como é o caso, por exemplo, da teoria do cardiocentrismo do Aristóteles, ou a teoria da alma tripartida do Platão, são teorias que não são tão lógicas e aplicáveis ao nosso entendimento científico de corpo atual, devido justamente a essa certa limitação de não se poder manusear cadáveres, não se poder fazer exumação, não se poder fazer nenhum processo que envolvesse o manuseio de pessoas mortas, pessoas falecidas. Mas ainda assim, nós sabemos que havia uma valorização muito grande do corpo na antiga Grécia, tanto é que frequentemente quando se conta a história grega, quando se busca relatos da antiga Grécia, nós vemos com uma grande frequência, tanto em esculturas, pinturas ou relatos escritos mesmo da época, corpos sendo colocados como corpos bem definidos, corpos musculosos. Então há sim uma valorização do corpo, porém também há esse impedimento de que o corpo seja manuseado ou manipulado. Já posterior a zero, nós começamos aí a entrada da era tida como era cristã. E aí começa realmente a depreciação total do corpo e o que houve de mais danoso na história da humanidade em relação ao corpo humano. Então, com a entrada do catolicismo, nós temos uma noção de um corpo pecaminoso. Então se passa a ver o corpo humano como algo além de apenas uma embalagem para a alma, que já é um conceito que vinha de Platão. Então Platão ele tinha uma ideia de que o corpo era um local que abrigava a alma, mas que através desse corpo ele deveria ter atos dignos para finalmente se livrar do corpo, que era praticamente visto como uma carga, para poder ir para o mundo das ideias, onde era a real moradia da alma. Então a ideia em si do corpo como uma embalagem para a alma já se tinha anteriormente, porém não se tinha uma desvalorização do corpo, que é o que ocorre com a era das trevas ou a era do catolicismo, a era cristã.
Então, nessa nova era, nessa nova visão católica, o corpo ele é colocado como algo pecaminoso, como o centro dos pecados, o que faz com que se pregue uma ideologia de sacrifício do corpo, uma ideologia de desvalorização, desmerecimento do corpo. Tanto é que, ao longo dos anos, a forma como a Igreja Católica encontrou de purificar a alma das pessoas era queimando elas vivas. Então, essa ideia de destruir com o corpo para purificar a alma. E esse era um momento que o corpo ele passou, talvez, pelo seu período de maior desvalorização já existente. Tanto é que até muito recente, aí por volta da década de 40, existem relatos e documentos que trazem que a igreja aconselhava as mães a não amamentarem os filhos, por causa justamente de ser um corpo de pecado, um corpo sujo, entre aspas. Bom, e aí nós passamos daí então para o século XVII, com um grande nome que é Descartes. Nesse período, Descartes ele traz uma nova visão que ficou conhecida posteriormente como visão dualista, que é uma ideia de mente e corpo separados. Porém, nós sabemos que isso não é de origem necessariamente de Descartes. Isso já é uma coisa que ele trouxe influência desde Platão, na antiga Grécia. Então Platão ele já vinha com uma ideia de um mundo das ideias, ou seja, um mundo inteligível, e um mundo físico, um mundo sensível. E que o mundo legítimo e verdadeiro era o mundo inteligível. E este mundo sensível era uma deturpação do que seria perfeito e ideal, que é o mundo das ideias, o mundo inteligível. Então essa também certa culpabilidade que muitos trazem a Descartes, como sendo ele quem determinou a separação de corpo e mente, é um pouco duvidosa, considerando essa questão de que desde Platão já se trazia essa ideia de que havia uma separação entre corpo e mente. Porém, o Descartes ele pegou um período onde se estabelecia novos conhecimentos. Então, um período ali de muita reviravolta na forma de pensar da humanidade. Então ele pegou um período onde se estava estruturando novas formas de pensar, onde se tinha o início de uma proposta de ciência, da ideia de conhecimento científico, algo tido como mais legítimo, mais verdadeiro. Tanto é que o Descartes acaba ficando conhecido também por ser alguém que coloca tudo à dúvida, levanta dúvidas a respeito de todo o conhecimento como uma forma de buscar bases sólidas para uma nova construção de conhecimento, uma construção mais legítima. Então, como ele pegou este período de grande revolução do pensamento, ele teve a possibilidade de colocar de maneira mais enfática essa ideia de corpo e mente separados, ou de um corpo que recebe algo, que é a mente, que traz coisas externas a esse corpo. Então essa ideia se consolidou de maneira mais eficiente com Descartes. Porém, ela já vinha de uma construção de pensamento muito antiga. Então não é Descartes necessariamente o pioneiro nisso. Ele apenas foi quem deu o maior destaque a essa ideia ou a essa noção de mente e corpo separados, duas coisas à parte. E a partir daí, nós seguimos com uma ideia de mente e corpo separado que perdura até os dias atuais. Por exemplo, uma das coisas que eu trago como exemplo é o médico clínico geral e o médico psiquiatra. Então você tem uma noção de que, e aqui não falando como especialidade, sim, a psiquiatria é uma especialidade da medicina, mas, por exemplo, quando você fala em ir em um clínico geral, esse clínico geral automaticamente deveria ter alguns conhecimentos, pelo menos da área da medicina psiquiátrica. Porém, dá uma impressão, quando nós falamos em médico clínico geral,
que esse médico é exclusivamente do corpo e que se eu preciso de qualquer coisa relacionada à mente, não tem nada a ver com esse médico. Eu tenho que ir direto no psiquiatra. Mas, na verdade, o clínico geral ele deveria ser uma porta de entrada para qualquer especialidade. Ou seja, eu deveria primeiramente consultar um clínico geral para ele ter uma noção do que pode ser a minha situação psíquica, quando é um caso de psiquiatria, para ir me encaminhar ao psiquiatra. Mas as pessoas têm tão interiorizado nelas de que mente e corpo são coisas à parte, que quando você fala em buscar um clínico geral por um problema psíquico, parece absurdo. Parece que ele é um médico de corpo, não tem nada a ver com o psiquismo. Então até hoje perdura essa nossa noção de mente e corpo separado, como duas coisas à parte. Enfim, até aqui foi apenas um pouco da contextualização da história do corpo ao longo da construção da humanidade mesmo. Mas a partir daqui, final do século XIX, nós entramos em um início da psicomotricidade propriamente dita. Então, no final do século XIX, começam-se estudos pioneiros na neurologia. Então, nessa área que então surgia como uma área bastante jovem, bastante nova da medicina, estudando o cérebro e estudando as funções e as relações do cérebro com o corpo. Então nós temos muitos estudos nesse período do final do século XIX relacionando patologias cerebrais a patologias relacionadas a movimento, relacionadas ao corpo. Por exemplo, dois estudos que são bastante famosos dentro da neurologia são os estudos de Broca e os de Wernicke. Os estudos de Broca ocorreram em um assim, dos estudos mais famosos que destacou Broca, foi que um de seus pacientes, que então era incapaz de pronunciar outra coisa que não T, então a única coisa que ele conseguia emitir de som era T. E após um longo tratamento, que foi realizado pelo Broca, ele acabou falecendo por outros motivos e então Broca fez uma autópsia no cadáver do seu paciente e acabou encontrando uma área específica que estava lesionada no cérebro desse paciente. E a partir do estudo dessa área, ele acabou supondo e estabelecendo parâmetros científicos para embasar isso, de que essa área era a área responsável pela linguagem. Posteriormente a gente vai ver que existem outros fatores, mas ele não estava de todo errado. Essa área que ele aponta, de fato, é responsável por uma parte da linguagem, o que acabou gerando o problema no seu paciente dele responder a tudo com a palavra T, não conseguiu pronunciar outra coisa senão T. E aí existem também outros estudos relacionados a Wernicke, igualmente direcionados ao cérebro e a correspondências corporais por algumas falhas ou por algum tipo de distúrbio no cérebro. Então aqui se inicia uma nova ênfase científica desta área de neurologia, de se estudar o cérebro. Devemos também lembrar, a psicomotricidade não traz isso de maneira tão enfática, nem tão clara, mas devemos nos lembrar que também é neste mesmo período, final do século XIX, ali início do século XX, que temos os estudos também com as histéricas, tanto do Charcot, na França, quanto do Freud e do Breuer na Alemanha. Então é um período realmente, aí temos vários outros grandes cientistas, grandes nomes da medicina realizando estudos mais ou menos no mesmo período. Então, de fato, esse final do século XIX, início do século XX, é um momento onde se tem essa retomada da relação entre cérebro e corpo. Então, era realmente de se esperar que surgisse algo novo, uma nova área de estudos que buscasse compreender essa relação, já que os estudos fazendo tal relação eram mais do que frequentes e comuns a vários pesquisadores. Geralmente a gente traz os nomes que tiveram mais destaque,
como vamos ver um pouco à frente. Mas lembrando que existem vários outros que estudavam no mesmo período. 3 exemplos acabei de mencionar: Charcot, Breuer e Freud. São 3 exemplos que nesse mesmo período também estavam estudando relações entre o cérebro ou o psiquismo e o corpo, porém de uma maneira diferenciada do que a psicomotricidade vem compreender. E aí nós entramos em 1907 com Dupré. Então o Dupré ele foi um neurologista francês e ele é o primeiro a cunhar o termo psicomotricidade, que é uma relação entre motricidade e inteligência. Então o Dupré ele faz estudos com débeis mentais, ou seja, com pacientes com problemas intelectuais. E o que o Dupré ele faz? Ele trabalha com a ideia de ensinar a esses pacientes coisas comuns do dia a dia deles. Então ensiná-los a, por exemplo, comer sozinhos, que era uma coisa que até então muitos deles não sabiam comer e era fornecido a eles comida na boca. Então se tinham outros meios mais trabalhosos de se fazer isso. Então o Dupré ele inicia esse estudo talvez até como uma forma de também facilitar o manuseio dos pacientes em hospitais psiquiátricos. Ele se utiliza de ensiná-los a comer, a pentear os cabelos, a fazer questões mesmo de higiene pessoal, de manuseio do seu próprio corpo. E a partir disso, o Dupré ele nota que esses pacientes eles apresentam uma significativa melhora. Então eles apresentam melhora na fala, na verbalização, eles apresentam melhoras na locomoção, eles apresentam várias melhoras em aspectos que não foram trabalhados. Então, quando o Dupré ensina a eles coisas simples, como se alimentarem sozinho, se vestirem, pentearem os cabelos, eles começam a apresentar melhoras em outras áreas. E aí isso desperta um grande interesse do Dupré em estudar a ideia de motricidade relacionada à inteligência. Então, uma ideia de que aspectos motores ensinados a um paciente, como se alimentar, pentear o cabelo, podem influir em questões de aspecto intelectual. Como no caso da psicanálise, que ela foi iniciada por Breuer, porém este se afastou e deixou a encargo de Freud dar continuidade, no caso de Dupré não que ele tenha se afastado, mas talvez ao longo aí da sua vida ele não deu conta de estudar isso mais a fundo. Então ele é quem dá o pontapé inicial para a psicomotricidade, cunhando o termo e estabelecendo essa relação entre a ideia de movimentos, motricidade, relacionada com a ideia de inteligência. Mas quem de fato vai marcar a história da psicomotricidade e vai se estabelecer como um nome fortíssimo nessa área é Vallon. Então o Vallon ele traz todo um estudo que vai relacionar a psicomotricidade não apenas com a inteligência, como é o caso do Dupré, mas ele traz um estudo que vai relacionar a questão do movimento, das questões motoras mesmo do ser humano, com afeto, com comunicação e com o próprio desenvolvimento intelectual e psíquico. Então, para além de simplesmente melhorar a inteligência, como era a ideia de Dupré, que era possível melhorar a inteligência a partir de atos motores, o Vallon traz que os atos motores são uma forma de comunicação, inclusive a primária. Então nossa primeira forma de comunicação é através dos atos motores, porque uma criança ela não tem comunicação verbal de início. Mesmo o choro, dentro de certas perspectivas, não é considerado comunicação verbal, porque um dos entendimentos de verbalização é uma forma de expressão sonora ou gráfica que tem um acordo social estabelecido como um significado. Ou seja,
para que uma expressão seja considerada de fato verbal, ela deve possuir um significado. Sabemos que o choro da criança, ele não tem um significado de acordo social, então existe sim uma compreensão dos cuidadores do que possa significar aquele choro, mas não que ele seja estabelecido como um acordo social que tal choro significa isso. Diferente das palavras, que quando eu falo, por exemplo, casa, há um acordo social do que significa a expressão verbal casa. Então a maioria sabe ao que eu estou me referindo. Sendo assim, o ato motor é uma das primeiras formas de comunicação do ser humano. Então é através do movimento do corpo que a criança consegue comunicar muito do que ela está sentindo, do que ela precisa, do que ela está passando. E é através do ato motor, também segundo o Vallon, que a criança se constrói, que a criança constrói linguagem, que a criança consegue desenvolver o seu intelecto. Eu vou deixar para quem tiver mais interesse de saber a respeito desse desenvolvimento da linguagem a partir do ato motor, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de outro que fala especificamente a respeito disso. É isso. Já nos estendemos bastante, era só mesmo para contar um pouco da história, da relação da humanidade com o corpo e de como que a psicomotricidade tenta trazer novamente para dentro da psicologia essa importante relação entre desenvolvimento psíquico e questões motoras. E aí a gente pode trazer outros vídeos a respeito disso, trazendo vários aspectos. Por exemplo, existem várias formas de trabalho com linguagem, por exemplo, questão de problemas de fala, que são muito trabalhados pela fonoaudiologia. Em alguns momentos há uma relação de psicomotricidade também, que se estabelece, aí geralmente entra também em conjunto o trabalho de um psicólogo, para que se possa fazer um trabalho com muitas vezes atos motores que facilitam a comunicação verbal. Então, lembremos, a nossa comunicação verbal, por exemplo, ela é feita através da movimentação de lábios, língua, entre outros músculos relacionados com a oralidade. E isso é pura ação motora, ou seja, boa parte do nosso desenvolvimento de linguagem é através de ação motora, outra parte de construção psíquica. Porém, quando nós nos comunicamos, nós também construímos questões psíquicas. Então nós estabelecemos novas memórias, nós fazemos relação de novos conhecimentos. Então há toda uma ligação intrinsecamente relacionada ao psiquismo e os atos motores e a todo o nosso corpo. Vamos ver até onde vai essa ideia de dualismo, de separar mente e corpo, que até hoje é defendida e que muitas vezes se demonstra um pouco frágil quando pensamos em certos aspectos, como este, porém em outros aspectos também demonstra sua força, não é à toa que até hoje é defendida. Mas, enfim, isso é um pouco da história do corpo ao longo da construção da humanidade e um pouco também desta área científica, a psicomotricidade, que tenta buscar esta relação de interação direta entre a construção psíquica, a construção de linguagem e os atos motores. Obrigado a todos e a todas pela atenção durante este vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar e até um próximo.